Boa noite, para quem não me conhece, meu nome é Tiago, sou nutricionista e hoje estamos ao vivo pelo canal da Escola do Nutri. Vamos abordar a disciplina, mais um quadro do Descomplicando a Bioquímica e hoje nós vamos falar do metabolismo dos carboidratos. Vamos lá. Eu separei aqui esse trecho, fontes alimentares, porque eu sei que tem algumas pessoas que nos assistem que não são da área, então só para simplificar um pouco. Então, pessoal, o leite, o carboidrato do leite que nós encontramos é a lactose. E a estrutura química da lactose é essa figura que nós estamos vendo aqui ao lado. A lactose ela é formada por duas moléculas de carboidrato, a glicose e a galactose, por uma ligação glicosídica. Então, como mostra ali na figura, essas letrinhas que mostram ali no quadrado. É claro que o leite, pessoal, ele é um alimento proteico, né? Eu coloquei aqui só para vocês entenderem de uma forma mais fácil como que a gente classifica ou encontra o carboidrato nos produtos. O outro alimento que eu separei para vocês são as frutas, pessoal. As frutas, ela tem frutose. E eu quero ressaltar, já daqui para frente, que a frutose ela é um carboidrato simples. Ah, Nutri, como assim um carboidrato simples? Porque eu vou mostrar mais para frente que carboidratos simples não precisam passar pelo processo de digestão. Eles são absorvidos rapidamente, sem ter aquele processo de desmanche das proteínas, né? Ou lembra da corrente? Lembra da corrente que eu falei na aula passada? Vou mostrar um pouco mais para frente. Então, ele não precisa desmanchar a corrente, ele já é aquele elo solto que vai ser absorvido. Então, vamos acompanhando. O outro alimento em que eu coloquei aqui são as massas, os cereais. As massas são fonte de amido, pessoal. Então, ali está a ligação química ali, a bioquímica ali do amido, uma estrutura grande em que precisa passar pelas etapas de digestão, iniciando na boca e encerrando no intestino, como nós vamos ver a seguir. Aproveitando aqui o ensejo, eu gostaria de destacar, já que eu falei um pouco dos carboidratos simples, os carboidratos complexos são aqueles que têm aquelas duas moléculas interligadas, como o carboidrato do leite, que é a lactose. Lembra que eu falei do carboidrato do leite, que era formado por galactose e glicose, duas moléculas? Então, pessoal, que precisaria ser feita a digestão, os carboidratos complexos também. São esses os carboidratos complexos. A lactose, o amido presente nos alimentos, como estava ali na imagem das massas, eles precisam ser degradados, a molécula deles precisa ser desmanchada, eles têm aquela corrente presente dentro do alimento, precisa separar cada elo para que seja absorvido. Então, o pão francês, em que nós vamos falar um pouco mais para frente, ele é um carboidrato complexo. Então, como ele precisa passar pelo processo de digestão que inicia na boca e no intestino, como nós vamos ver a seguir, a liberação de glicose dele é feita de forma prolongada, é liberada para o fígado de forma assim, bem leve. Ele não é um carboidrato de absorção rápida, como muitos pensam. Então, vamos dar início para a gente ver como que isso funciona. Aqui, pessoal, eu separei para vocês, se a gente falar de glicose, né? Ah, glicose, fui lá no médico, fiz exame para ver a glicemia, né? Cada molécula de glicose é essa estrutura química aqui. 6 moléculas de carbono, interligadas com um grupo de oxigênio e o hidrogênio. Esse grupo é um grupo da hidroxila. O hidroxila é um álcool, é do grupo dos ésteres. E a gente vai ver isso mais para frente, como que a glicose é feita a digestão dela no estômago, quando ela chega já livre. Aqui, pessoal, lembra da corrente que eu mostrei na aula passada? Eu trouxe ela, eu gostei dela, né? Eu achei ela até bonitinha, né? Que eu vou ver até se eu compro uma também. Então, mas mudando um pouco da brincadeira, vamos ver aqui essa estrutura aqui na imagem que está mostrando o glicogênio. O glicogênio nada mais é por várias moléculas de glicose ligadas umas nas outras. Várias moléculas de glicose ligadas entre si. O glicogênio é a reserva dos animais de glicose. Então, quando a gente fala para você em que o organismo do ser humano, ele reserva glicose, ele reserva na forma de glicogênio. E comparando com a corrente, vamos fazer de conta que cada elo dessa corrente seja uma molécula de glicose. Ligadas entre si, vai formar a corrente,
como sendo semelhante ao glicogênio ali. Então, essa é a nossa estrutura de glicose, é a estrutura do nosso glicogênio que nós vamos ver como que a glicose, como o carboidrato da dieta é digerido na boca, no intestino, e como que ele vai ser armazenado na forma de glicogênio. É isso que a bioquímica estuda, e é isso que nós vamos ver hoje de uma forma mais simples. Aqui, pessoal, eu separei um outro slide para falar para vocês em que os carboidratos, ele também é fonte de energia para as plantas. Então, para a planta poder fazer a fotossíntese, ela precisa de carboidrato. E a reserva de carboidrato dela, a reserva de glicose, é em forma de celulose, como vocês estão vendo na imagem ali. É reserva de glicose da planta. Quando a gente fala de amido, o amido é a celulose modificada. Ele é o carboidrato modificado para ser feito a panificação lá dos pães, das massas, e é o carboidrato em que a gente encontra, em que vai ser digerido no nosso organismo. Porque a celulose, o organismo humano, ele não tem enzimas. Lembra das enzimas que é responsável por fazer os desmanches daqueles elos, daquelas correntes, como eu falei na aula passada? Então, pessoal, nós não temos essa enzima para degradar a celulose, então ela funciona só como fonte de fibra mesmo. Ela vai estimular a evacuação e outros processos que tem no trato gastrointestinal. E ali, o glicogênio é a reserva de glicose que é encontrada no organismo dos animais, no organismo humano. Então, vocês veem, na imagem ele tem uma cadeia principal e uma cadeia intermediária. Então, ele tem uma ramificação ali. Isso é importante a gente saber para poder compreender o que vem daqui para frente. Como eu falei para vocês, o início da digestão dos carboidratos começa na boca. Então, nós temos a glândula parótida, ela faz a produção e secreção de uma enzima, que chama amilase salivar, ou nos livros, talvez vocês vão encontrar como pitialina. Essa enzima ela é responsável por fazer o início da degradação dos carboidratos, do amido presente ali nos carboidratos naquele alimento, ou o início do desmanche daquela corrente, como se o amido fosse uma corrente que está presente naquele alimento, que seja o carboidrato. E ela vai fazer o desmanche, vai remover, vai separar aquela corrente, ou vai fazer o desmanche do carboidrato, fazer a degradação que a gente chama, transformando em moléculas menores, ou em elos da corrente menores. Então, ali nós temos ali a conversão do amido em maltase, maltotriose ou dextrina alfa-limite. E aí inicia-se o processo de digestão em que vai ocorrer nos órgãos subsequentes. Então, para a gente poder ter um exemplo um pouco maior sobre a digestão que inicia na boca, então nós temos a amilose, ali o amido, a amilase salivar, que vai fazer a degradação desse alimento, desse amido que está presente no alimento e vai transformar em moléculas menores, glicose, maltose, maltotriose, dextrina, alfa-limite. A glicose liberada, uma parte dela já pode ser absorvida ainda na boca pelas glândulas salivares. Então, eu gosto às vezes de ressaltar, como eu já falei na aula de fisiologia, se você pega uma pessoa em que ela é insulina dependente, ela tem uma hipoglicemia, algum estado, você precisa reanimar ela, você passar o açúcar nos bucinadores dela, que são os lábios, né, você tem uma absorção maior desse carboidrato e você pode conseguir aí melhorar o estado clínico dela atual. No estômago, a chegada do carboidrato da enzima amilase salivar no estômago, que foi produzida ali pelas glândulas parótidas na boca, ela é inativa por conta do pH do estômago ácido clorídrico. É um pH muito ácido e ela não consegue trabalhar por causa disso. Inclusive, esse pH ácido, lembra daquela molécula de glicose que eu mostrei nos slides anteriores? Ela tinha oxigênio e hidrogênio dos dois lados, né? Esse ácido clorídrico, ele converte ele remove o oxigênio e o hidrogênio de um lado e passa tudo para o outro, formando moléculas de H2O, formando moléculas de água e liberando os carbonos, somente aqueles carbonos daquela cadeia para o intestino. No intestino, nós vamos ter aquelas secreções de hormônios em que vão participar do processo de digestão, promovendo a contração do pâncreas. O pâncreas também tem ele participa desse processo de digestão dos carboidratos, que ele vai secretar a enzima amilase pancreática, em que vai continuar o processo de digestão dos carboidratos. Então, vai chegar ali no intestino, todas aquelas moléculas, maltotriose, maltose, vai chegar amido também, o amido não é totalmente degradado, e a amilase ela vai fazer a digestão do amido, ela vai fazer a degradação do amido, ela vai pegar
Vamos supor que o amido é aquela corrente. Ela vai separar os elos daquela corrente em pedaços menores. Então, eu separei essa imagem aqui para que os senhores e as senhoras possam entender essa secreção hormonal, como que ocorre. Então, pensando só nos carboidratos, que alguns alimentos vêm presentes de proteínas em gorduras, e a proteína e gordura, ela acaba estimulando aí uma maior secreção de colecistocinina ou secretina, que são dois hormônios secretados pelo intestino. Então, a secretina, ela tem a função de promover a contração pancreática e o pâncreas vai secretar bicarbonato. Ela também atinge o fígado, promove a contração hepática e o fígado também secreta bicarbonato. Por quê? O único objetivo é elevar o pH do intestino, porque o pH presente nos alimentos que veio do estômago é muito alto, o pH do ácido, é muito baixo, desculpa, o pH do ácido clorídrico. Ele é ácido, ele é de 0,8 a 2, e o pH do intestino é de 6 a 7. Então, esse processo é importante acontecer. O bicarbonato, ele mexe nessa estrutura e eleva o pH para que as enzimas que vão ser produzidas pelo intestino, e a enzima do pâncreas, a amilase pancreática, possa fazer a digestão ali no intestino. A colecistocinina, ela é outro hormônio que vai estimular o pâncreas a secretar o suco pancreático, que vem presente essa enzima que vai ajudar na digestão no intestino. Essa enzima seria a amilase pancreática. Então, aqui, pessoal, vamos imaginar a chegada dessa enzima no intestino. Então, vamos imaginar somente aquela corrente, somente esse amido ou os carboidratos que veio da dieta. Então, vem também maltose, maltotriose, a alfa-dextrina limite, né? São carboidratos que veio daquele alimento que a gente comeu, começou ali a fazer a digestão na boca. E então, nós temos a amilase pancreática, que vai fazer a digestão do amido, transformando ele em moléculas menores ainda, moléculas liberando glicose já ali no intestino. E nos enterócitos, ali na borda da escova, perto das microvilosidades intestinais, o intestino ele produz outras enzimas. Ele produz enzimas como a sacarase, maltase e alfa-dextrina. Relembrando que enzimas são necessárias para fazer a digestão. Vamos pensar que enzimas são aquelas ferramentas e nós vamos separar os elos daquela corrente. É isso que nós vamos fazer no intestino. Separar todos os elos para que eles possam ser absorvidos. Então, no intestino, antes de ser absorvido, é preciso converter todas as moléculas em carboidratos simples. Nesse caso, dos carboidratos, nós vamos converter em glicose. Então, se tiver outros carboidratos simples, como a frutose, que vem direto da fruta, a frutose não passa pelo sistema de digestão. Ela é absorvida direto pelo intestino. Ela não requisita nenhuma ação enzimática, tá, pessoal? Já os outros alimentos, como pão, macarrão, arroz, eles necessitam para iniciar a digestão na boca e encerrar no intestino. E no intestino, esse amido ele vai ser modificado ali, ó. Alfa-dextrina, maltotriose e maltose. Nós vamos ter enzimas específicas em que degradam determinado tipo de molécula. Então, vocês vão ver ali, ó, a dextrina vai ser degradada, vai ser desmanchada pela alfa-dextrinase, vai formar glicose. A maltose vai ser, então, desmanchada ali, separada, aqueles elos da corrente, degradada pela maltase, para formar glicose. E a maltotriose vai ser degradada pela sacarase, para também formar glicose. Por que glicose? Por que glicose nutre? Porque a glicose é o que serve para o organismo para ser armazenada. Não vamos armazenar frutose, não vamos armazenar galactose, não vamos armazenar lactose. É esse o processo. Então, dando início, eu separei essa imagem como ilustrativa para melhorar o grau de compreensão de todos. Então, nós temos ali, vamos imaginar a boca, nós consumimos o pão francês. Então, ele vai sofrer o início da digestão pela amilase salivar, ela vai liberar para o estômago ali amido e dextrina. Esse amido ele vai chegar no intestino, né? E o pâncreas vai secretar a amilase pancreática. Ela vai fazer a digestão do amido, liberando moléculas de glicose livre, né? É como se o amido fosse representado pela corrente, a amilase salivar chega e libera os elos daquela corrente. Bem simples assim, pessoal. E a dextrina, como nós vimos na imagem anterior, o intestino, lá perto das microvilosidades intestinais, onde é absorvido os nutrientes, nos enterócitos, ele produz uma enzima que chama alfa-dextrinase e ela vai fazer a degradação de dextrina para converter ela em glicose. Então, nós temos ali a presença do leite também. Eu gostaria de relembrar o leite, porque o leite ele não tem processo de digestão na boca.
Porque a boca não produz a enzima lactase para fazer a digestão da lactose. Essa enzima ela é produzida pelos enterócitos, lá no intestino. Então, quando os senhores e as senhoras bebem leite, talvez pela manhã ou pela tarde, né, a digestão do carboidrato do leite vai ser no intestino, lá naquelas microvilosidadezinhas, naquelas pedras, lá nos enterócitos. É no intestino que é feita a digestão do leite. Então, se vocês olharem um pouco mais abaixo, embaixo das letras, onde está escrito ali a amilase pancreática, você vê a chegada da maltose, que ela é convertida através ali dos carboidratos que a gente ingere na boca. Então, quando a gente ingere até o açúcar na boca, ele não tem enzima para fazer a digestão dele. Você vê a setinha indicando, ele tem sacarose, a sacarose chega no intestino e lá ela vai ser quebrada, aquela corrente, né? Vamos supor que a corrente seja representada pela sacarose, ela vai ser desmanchada pela sacarase e aí vai formar ali frutose e glicose, dois carboidratos que são absorvidos diretamente. E a lactose, vocês veem ali embaixo na tela, ela vai ser desmanchada, ela vai ser degradada, ou catalisada, ou hidrolisada, o termo que os senhores quiserem, pela enzima lactase. E ela vai formar duas moléculas, olha ali, pessoal, a setinha roxa indicando, ó, glicose e galactose. Ou seja, mais para frente um pouquinho, depois da galactose, você vê uma flecha vermelha indicando galactose, frutose e glicose. São três carboidratos simples. Simples porque são três carboidratos semelhantes. São três carboidratos em que tem 6 carbonos. Os carboidratos precisam ter moléculas de 6 carbonos ligadas entre si para que possam ser absorvidas pelo intestino. E quando a gente fala em absorver, é para ir para o fígado e para servir ali como a sua determinada utilidade. Então, passando aqui a seguir. Então, vamos relembrar um pouco, né, antes da gente passar para as próximas etapas. Digestão de carboidratos. Você comeu um pão, tá ali, o início da digestão, na boca, presença da enzima amilase salivar, inicia a digestão do carboidrato. Onde continua essa digestão? No intestino. Nós vamos ter a presença ali da enzima pancreática, a amilase pancreática. Vai completar aquela digestão do amido que veio do pão. E mais para frente, nos enterócitos, ainda no intestino, nós vamos ter presença de outras enzimas ali, tá vendo? Maltase, sacarase, lactase. E cada uma vai desmanchar o seu carboidrato específico, como nós vimos na figura anterior. Então, a lactose sempre vai degradar, a lactase sempre vai degradar a lactose, a sacarase sempre vai degradar a maltotriose, e assim por diante. A maltase vai degradar a maltose do malte, né? Então, os três processos de digestão de todos os carboidratos. Nenhum carboidrato é feito a digestão no estômago. Aquele processo em que eu expliquei da reação química com ácido clorídrico e a molécula de glicose é apenas para glicose que são liberadas livremente do início da digestão na boca e vão para o estômago. Isso vai servir mais para os nossos nutricionistas que estão assistindo, para que eles tenham, pelo menos saibam como que ocorre esse processo. Talvez não usem, não sirva totalmente para as condutas clínicas esportivas. Então, aqui, pessoal, essa outra imagem para a gente ver, então, o início da digestão na boca, a amilase salivar, a digestão do amido, formando aquelas moléculas ali, em que a gente vê na imagem ao lado, maltose, tem alfa-dextrina, tem o amido presente também, que vai para o intestino. Então, os alimentos chegam, passam pelo estômago, chega ali no intestino ali a amilase pancreática, para continuar o processo de digestão. Digestão, imagine o carboidrato é aquela corrente. Você começa a comer ela, na boca você mastiga, tritura ela, você tem enzimas que vai separando um pouco os elos, aí você chega no início do intestino, a amilase pancreática vai separar um pouco mais aqueles elos, quebrar eles em separar os elos livres, e no finalzinho do intestino, nos enterócitos ali, todas aquela corrente, todos aqueles elos vão ter que estar separados para absorção. Cada elo daquele vai representar uma molécula de glicose. E aí? Vai para onde esse carboidrato, né? É isso que a gente vai ver posteriormente. Então, o metabolismo aqui da digestão dos carboidratos. Agora eu quero que os senhores parem e pensem. Vamos imaginar aquelas moléculas presentes no intestino e eu vou mostrar aqui na imagem como que elas vão ser desmanchadas, como que aquela corrente vai ser quebrada por enzimas e aonde que ela vai ser absorvida. Então veja ali, do lado esquerdo da tela, lactose.
Tá vendo aquele desenho embaixo estranho ali, escrito lactase? É ali. A lactase vai fazer a digestão da lactose. Vê as setinhas indicando. Ela está desmanchando aquela corrente, está formando glicose e galactose, e que vão ser absorvidos pelo transportador, pelo canal de transporte. O canal de transporte é para que possa absorver essas moléculas. Eles estão localizados no intestino, nas células intestinais. Absorve, então, glicose e galactose. Vocês veem que a frutose, ó, a setinha vermelha indicando no GLUT5, ela é absorvida diretamente. Ela não tem que passar por processo de digestão nenhum. Só o que retarda a velocidade da frutose até chegar ao intestino é a fibra que está presente na fruta, pessoal. Ou se você ingerir algum outro alimento que vai ajudar nesse processo. Então, você vê lá, a sucrose vai ser degradado ali, vai ser quebrado, desmanchado pela sucrase. Então, olha lá, alfa-dextrina limite, você vai ver a dextrinase, o desenho ali embaixo, vai degradar a alfa-dextrina limite. Você viu outro, o canal ali de transporte, sendo evidenciado de novo, S-GLUT1, apenas uma molécula de glicose em cima, e o sódio, eu vou falar um pouco mais para frente, o sódio, ele é um cotransportador de glicose, ele facilita a absorção de glicose, de uma forma que ela chegue mais rápido na corrente sanguínea, certo, pessoal? Então, vamos pensar agora, todos os carboidratos foram feitos a digestão completa, independente dos alimentos que a gente consumiu. Vamos pensar, vamos supor, nas massas, ou no leite, nas fotos em que nós vimos anteriormente. Então, nós temos ali as 3 moléculas livres de absorção, que podem ser absorvidas. Os 3 carboidratos simples, existem esses aqui. A semelhança deles com a glicose, que é a nossa reserva no organismo, é que todos têm 6 carbonos. Precisa ter 6 carbonos para serem absorvidos. E agora eu vou explicar o canal de transporte para onde que eles vão. Então, como eu havia falado, o canal ali, o transportador, o GLUT1, ele tem ali um cotransportador, uma facilidade, ele transporta a favor do gradiente de concentração. Então, nós temos ali o sódio, ele aumenta a absorção da glicose, nada mais é do que isso, pessoal. Ele faz com que a glicose seja absorvida no S-GLUT1 de uma forma mais rápida, para que ela possa atingir a corrente sanguínea. Então, se for o objetivo da dieta agora, de causar um grande aumento na corrente sanguínea, é dessa forma que a gente tem que pensar. Então, até em processos de diarreia, ou depois que o atleta treina numa prova, ou ele precisa se hidratar durante a prova, os energéticos, lá, os isotônicos, né, que a gente usa, eles têm um pouco de sódio, justamente para aumentar a absorção da glicose, como nós estamos vendo aqui nessa imagem. Então, é por isso que o atleta, no andamento do treino, toma lá Gatorade ou qualquer outro que o Nutri puder indicar. É por isso que o sódio está presente. Então, nós vemos ali a frutose, ela também pode ter uma absorção rápida pelo GLUT5, pelo aquele canal de transporte, como nós estamos vendo. O GLUT2, pessoal, ele também é um transportador rápido. E o GLUT5 e o GLUT2, eles transportam essas moléculas, a frutose, e ali no GLUT2, galactose, glicose e frutose para o fígado. Só que o GLUT2, mesmo esses nutrientes ainda indo para o fígado, ele avisa o pâncreas de uma forma mais rápida, que o carboidrato está próximo, e o pâncreas já secreta a insulina, já para que esse carboidrato seja absorvido de uma forma mais rápida. Então, o GLUT2 ele é um canal também de transporte rápido. Ele migra rapidamente para as células intestinais quando o corpo precisa de glicose de uma forma mais rápida também. E o pâncreas é acionado com a secreção de insulina, porque a insulina é o hormônio responsável por armazenar a glicose no organismo, e nós vamos ver a seguir. E nútrientes que estão presentes hoje na aula, tá vendo aquela molécula, aquele desenho ali de ATP? Eu gostaria de evidenciar um pouco ele para vocês. Se tem presença de ATP, na aula de fisiologia do sistema digestório, eu apontei o mecanismo de potencial de ação gastrointestinal, né, e que o músculo era um músculo liso. Então, se é um músculo, aquela presença de ATP, a geração de energia que está gerando ali é na via da glicólise que está acontecendo. É ali no citossol, onde você tem a formação de piruvato ou lactato. Por que eu estou falando isso? Porque pode ter uma produção maior de lactato, mas não tem problema, fiquem tranquilos, porque o lactato vai para o fígado, nesse desenho a gente vê o fígado converte o lactato em glicose, porque o nosso organismo só usa glicose. Então, todos aqueles carboidratos, frutose, nós vamos ver a seguir, que a frutose e também
a galactose, elas são necessárias ser convertidas em glicose no fígado. O fígado vai fazer esse processo. Por quê? Essas moléculas absorvidas no fígado, o organismo só pode usar elas se elas estiverem na forma de glicose. Se a galactose e a frutose estiver percorrendo no sangue, lá não vai adiantar, porque elas não entram em nenhuma célula. Precisa estar na forma de glicose. Então, quando o senhor come uma fruta, ou toma um suco de fruta, nós vamos ver a seguir que não existe uma facilidade assim dela virar gordura. Não precisam ficar com medo, pessoal. E claro que existe uma recomendação aí que os seus nutricionistas vão indicar das frutas diárias que devem ser consumidas por dia, e a frutose e a galactose vão ser convertidas em glicose no fígado para que possam ser armazenadas ou convertidas em energia ali de imediato. Então, a formação da glicose, o armazenamento é como glicogênio. Então, aqui, vamos imaginar que chegou lá no fígado frutose, galactose, e elas não são usadas, nós precisamos converter ela em glicose. São essas etapas aqui de transformação, é uma composição bioquímica, um processo bioquímico que ocorre. Então, se vocês veem aqui que tanto a frutose como a galactose, elas vão ser convertidas em glicose, na setinha ali indicando para o lado direito, para ser transformada em glicogênio, ou pode ir para a setinha mais para baixo, escrito ali ciclo de Krebs, esse nome estranho aí, vamos dar para ele CK, vamos dar um nome CK para ele, porque a frutose e a galactose pode ser convertida em glicose e já gerar energia de cara. Se o fígado estiver precisando de energia no momento, elas podem servir como fonte de energia, elas não necessariamente vão ser armazenadas. Então, evidenciando aí que a frutose, a galactose, vai virar glicose no fígado para ser armazenada. Então, esse desenho lindo aqui, pessoal, então vocês imaginam aquele canal de transporte, o S-GLUT1, que é mais rápido, a glicose chegando no sangue, né? E nós temos ali a função do pâncreas e do fígado. Então, o desenho do lado esquerdo e do lado direito da tela, nós temos ali o fígado. Nós temos a reserva de glicose, o nome ali em forma de glicogênio. Então, como que isso funciona, pessoal? Quando você se alimenta, então você aumenta os seus níveis de glicose no sangue. Você tem uma hiperglicemia. Quando você tem uma hiperglicemia, veja lá, o seu pâncreas vai lá e produz e secreta insulina. A insulina é a chave da célula para poder fazer a entrada da glicose. Quando você passa algumas horas em jejum e a sua glicemia vai baixando, o seu organismo, ele entende que a glicemia está baixando, ele acha que isso é um susto, o pâncreas vai lá e produz e secreta glucagon. O glucagon vai lá, atinge o fígado e ativa uma via para que seja liberada a glicose no fígado, para que o fígado produza a glicose. Então, o glucagon nutris, veja aqui na outra tela. O glucagon, ele ativa a via da glicogenólise. Pessoal, glicogenólise nada mais é, para quem está nos assistindo, a glicose quando sai do fígado. O fígado produz glicose na corrente sanguínea, glicogenólise. Aí você vê ali do lado esquerdo da tela, glicogênese. O que é isso, Nutri? Insulina vai lá, atinge o fígado e aumenta a reserva de glicogênio, o armazenamento de glicose dentro do fígado. Recebe o nome bonito de glicogênese. Aproveitando aqui o gancho para vocês, nutricionistas, talvez vocês não se lembram da oportunidade de posterior, tem outro hormônio aí envolvido na glicogenólise. Então, Nutris, vamos imaginar ali a hipoglicemia chegando, o glucagon ativa o fígado, a via da glicogenólise. Então, nós temos enzimas desramificadoras, são a glicogênio fosforilase, ela vai degradar aquela cadeia intermediária que nós vimos no início, lá no carbono, no sexto carbono, a alfa-1,6. E vai ter a glicogênio transferase, vai transportar essas moléculas de glicose para a cadeia principal. E ali nós vamos ter uma outra enzima ativada, que é a glicogênio fosforilase alfa-1,4. Por que alfa-1,4? Ela vai degradar o quarto carbono, liberando essas moléculas de glicose disponíveis para o fígado. Aí, pessoal, não acaba aí. Para essas moléculas não serem oxidadas e convertidas em energia, nós temos a produção e secreção pela suprarrenal de adrenalina. A adrenalina atinge um fígado e inibe a glicogenólise e ativa a gliconeogênese. E dessa forma nós temos aí uma beta-oxidação, ativação de oxidação de gorduras, as gorduras vão ser transformadas em energias para que possa então ser liberada a glicose no sangue. Então, pessoal, para quem não está nos assistindo, é só vocês entenderem. Oi? Tá me ouvindo? Travou os slides. Travou os slides? Tá. Voltou agora? Então pode seguir. Posso seguir? Então, pessoal, resumindo,
As vias da glicogenólise, ela é intermediada pela adrenalina e pelo glucagon. Então, o glucagon ativa a glicogenólise, a adrenalina vem e inibe a glicogenólise, ativa a gliconeogênese, para que o fígado use a gordura como fonte de energia e essa glicose que foi produzida, separada ali, liberada no fígado, seja lançada na corrente sanguínea. Nutris é só para vocês saberem como esse processo é envolvido, porque quando chegar na conduta clínica, isso vai ser de grande valia. Então aqui, pessoal, para melhorar o grau de compressão, vocês vêem ali no início da tela, a insulina, ela é responsável por aumentar o armazenamento de glicose nos músculos e no tecido adiposo. Você vê aquela flechinha aí azul ali do adiposo, ali do tecido adiposo saindo, são ácidos graxos, gorduras sendo liberadas para que sejam fornecidas como fonte de energias. Então, aquela glicose ela entra dentro da célula porque ela é necessária para produzir energia dentro das células adiposas para que sejam liberados ali os ácidos graxos. Eles são transportados pela albumina até o fígado e que vai servir como fonte de energia. Então, pessoal, é a parte aqui em que a gente mais convém aqui no final, que como que tudo isso que eu falei até agora pode ajudar na nutrição clínica e na nutrição esportiva. Como que pode ajudar na prática dos nutricionistas e que hoje, para que fique mais claro um grau de compreensão para todos que estão nos assistindo. A primeira patologia em que eu coloquei, né, é a intolerância à lactose. Então, nós temos ali uma deficiência na produção daquela enzima que é feita no intestino, a lactase, onde vai ser feita a digestão da lactose, e aí nós temos alguns sintomas como distensão abdominal, pode ter um pouquinho de dor, aquela flatulência, né? Então, tem um desenho aqui para simplificar, mas isso para os senhores e para as senhoras. Então, imagine você tomando leite, o açúcar do leite, que é a lactose, chegando lá no intestino delgado, onde deu os enterócitos, lembra? Eles vão produzir a enzima lactase para formar a galactose e glicose, como está ali, ó, na primeira imagem ali escrito no quadradinho, normal. Só que quando a gente tem uma deficiência de lactase dessa enzima, esse carboidrato não é desmanchado, ele vai atravessando o intestino. E aí ele vai ser fermentado no intestino grosso e tem produção de gases em que vai fazer essa distensão abdominal, em que vai causar esse inchaço, em que vai causar esse incômodo, desculpa. Então, a conduta clínica aqui, ou você retira os alimentos em que estão presente a lactose, ou você tem alimentos hoje sem lactose. Como assim, né? Como que é esses alimentos sem lactose? Eles adicionam a enzima lactase lá dentro desse alimento, para que ela possa já fazer a separação da lactose, né? Vamos supor que a lactose é aquela corrente, ela já desmanchar na metade, formando glicose e galactose. Então, pessoal, não é que o produto sem lactose ele não tem carboidrato, ele tem. A única diferença é que ele não vai precisar passar pelo processo de digestão no intestino, ela vai poder ser absorvida de uma forma assim mais rápida. É só isso, reduzindo aqueles sintomas, tá, pessoal? Agora, já aproveitando aqui, para ressaltar um pouco, assim, tem algumas faixas etárias da vida em que a produção dessa enzima, a lactase, ela é maior. Então, dos 6 meses aos 2 anos, nós temos uma produção muito alta de lactase para fazer a digestão do leite, porque é onde a criança ela tem esse alimento mais presente na alimentação dela. A partir dos 2 anos, a produção dessa enzima ela é feita da forma com que nós consumimos esse alimento. Então, se a gente consome o leite numa determinada quantidade por dia, se eu tomo 200 ml de leite todo dia, o meu organismo ele costuma produzir a enzima que vai fazer a digestão desse carboidrato, a lactase, de acordo com aquela quantidade. Agora, se um dia eu tomar 400 ml, pode ser que eu sinta um certo desconforto, uma certa distensão, mas não é nada grave. Às vezes, se você manter o consumo, o organismo ele entende que ele necessita fazer essa produção maior da enzima para ajudar na digestão do intestino e acaba produzindo. Mas isso são coisas que vocês não precisam fazer sozinhos, não se preocupem, porque o nutricionista que te acompanha, ele vai te monitorar e ele vai te orientar da melhor forma possível. Passando para outras patologias. Que essas patologias têm a ver com o metabolismo do carboidrato, né? Nutri, você que está me assistindo hoje, né? Vou ressaltar aqui, vocês vão ter o privilégio de já não saber, se não souberem ainda, de saber a clínica médica.
quando você tem uma determinada inflamação no intestino, seja ela qual for, a doença de Crohn ou uma doença celíaca, você tem aquelas microvilosidades, aqueles enterócitos todos inflamados. No que isso impacta? Vai diminuir a produção das enzimas. Então, você pode não ter, o seu paciente pode não ter uma deficiência de lactase, ele pode não ter problema com a digestão do leite, mas se ele for celíaco, se ele tiver alguma doença inflamatória no intestino profundo, alguma diarreia, que seja viral, por exemplo, aqueles enterócitos vão inflamar e você vai ter um paciente com a deficiência da produção enzimática, você vai ter expressão gênica daquelas enzimas de uma forma deficiente. E é por isso em que a gente tira, nesse caso, os alimentos carboidratos em que é feita a digestão no intestino, como a lactose, talvez as massas, né, para que não haja nenhum tipo de fermentação no intestino e não aumente o desconforto, não aumente a dor, não tenha gases nessa doença. Então é por isso. Essa é a chave do negócio. Às vezes não está muito relacionado com a nutrição, totalmente com a nutrição, mas a gente tem que entender a prática clínica médica para que a gente possa intervir. Nunca mais vai tomar leite, o cara com a doença de Crohn? Não tem nada a ver. Mas na medida em que o tratamento ali for sendo eficaz, em que essa inflamação no intestino foi diminuindo, a gente vai reintegrando o leite aos poucos, para o organismo entender que ele tem que voltar a produzir aquela enzima, para que a pessoa possa, então, dessa forma, voltar a consumir os alimentos. É para isso. E agora, né? O que tem a ver? Esse nutricionista está ficando louco, né? Vocês devem estar achando. O que tem a ver o metabolismo que a gente viu aí da bioquímica dos carboidratos com a insônia, né? Pessoal, quando a gente fica até ou no exercício muito tempo sem comer, né? A gente não só tem adrenalina que vai ajudar naquele processo lá para o fígado produzir glicose, como nós temos também o cortisol. O cortisol que está relacionado, o hormônio relacionado com o estresse ou com a insônia, ele também estimula ali a produção de glicose, né? O que isso tem a ver, Rodrigo? O fígado produzir glicose? Nessa parte, assim, não tem muito a ver. Mas o que acontece? Toda vez em que eu faço uma refeição, em que eu tenho uma hiperglicemia, eu tenho uma maior produção de insulina. E na nossa bioquímica endócrina, o que nós vemos? Em que a insulina aumentada, ela deleta a produção de cortisol. Então, aquela pessoa em que tem uma refeição de carboidrato à noite, ela vai ter uma produção de níveis de cortisol mais controlados. De qualquer forma, o cortisol vai ser produzido na madrugada, por causa do tempo em jejum. O cortisol ele tem uma função muito importante no metabolismo da glicose. Ele é necessário para restabelecer a glicemia. Não quando a sua glicemia está caindo, ele é um dos hormônios que ativa ali a produção de glicose, para que a glicemia esteja normal. Ou quando você vai fazer um exercício, dependendo da intensidade do qual esse exercício, você tem aumentos de cortisol, por um único objetivo, restabelecer a glicemia. Se faltar glicose, vai converter proteína, ele vai converter gordura, a proteína em glicose lá no fígado, ou a gordura em corpos cetônicos, para que esse corpo cetônico vai servir como fonte de energia para os músculos e para o coração. Então, pessoal, só para ficar claro aqui, tá? O consumo de pão ou qualquer tipo de carboidrato não é consumir em excesso à noite para quem está nos assistindo, mas o seu nutricionista vai saber de orientar da forma adequada a fracionar esse consumo de carboidratos para que te proporcione, então, uma melhora do seu sono. Dietas muito restritivas em carboidratos. Quando a gente fala de dietas restritivas, é menos de, às vezes, de 50 gramas por dia, isso pode impactar no seu sono. E, claro que o sono está envolvido com vários outros aspectos, né? Engloba aí relógio, ciclo circadiano, né? Porque o hormônio indutor do sono, ele começa a ser produzido lá pelas 18 horas, que é a melatonina, né? Então, a luz artificial noturna, ela também diminui a produção de melatonina, acaba aí facilitando o aumento do cortisol. Então, tem várias estratégias em que hoje eu não vou abordar nenhuma delas, mas o profissional que te acompanha, o nutricionista, tenho certeza que é totalmente qualificado para que possa te orientar da melhor forma possível. E aí, pessoal? Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui, pessoal. Desculpa aí. Para a gente poder continuar. Carboidratos. Passando um pouco para a parte clínica também, esportiva, né? São vilões do emagrecimento ou não, né? Olha, pessoal, eu posso
Vou mostrar aqui para vocês em que dietas muito restritivas, eu não falo de restrição de carboidrato, não, dietas muito restritivas, com menos de 50 gramas de carboidrato, não é muito saudável e é prejudicial na perda de gordura. E quando a gente fala perda de gordura, o seu organismo vai ter que converter essa gordura em energia, usar essa gordura como fonte de energia. Ninguém perde gordura de outra forma. E eu vou mostrar aqui para vocês no próximo slide, nesse desenho aqui bonito, e para quem não entende vai ser meio esquisito, mas eu vou explicar de uma forma bem simples, como que o carboidrato é necessário para que seja feita a oxidação de gorduras, o desmanche da gordura. Essa gordura, quando chega no fígado, ela tem que ser desmanchada, ou a gordura presente nos músculos, ela tem que ser desmanchada até ser transformada em energia. A molécula de gordura, que nós vamos ver na próxima aula de bioquímica, que deve ser absorvida como ácidos graxos, né? Então, gordura e ácidos graxos, para nós, elas têm que ser convertidas em energia para que a gente possa emagrecer. Então, nós temos ali, imagine que esse desenho aqui é a nossa mitocôndria, é a nossa usina produtora de energia que está dentro das nossas células. A letrinha ali, precursora, para dar início em toda essa bola aqui, que está com esse monte de nome ali, é o acetil-CoA. Esse nome aqui, só esse nome, acetil-CoA, ele é responsável por dar início em todas essas reações que estão em azulzinho aqui, pequenininho, com uma forma mais evidenciada. E quem produz esse acetil-CoA, pessoal? Proteína, carboidrato, né? Os aminoácidos, a glicose ou os ácidos graxos. Porém, esse acetil-CoA, ele precisa, tá vendo? Tem um nomezinho ali, ó, oxaloacetato. Do lado do acetil-CoA, um pouco abaixo, ele vai doar uma molécula para o oxaloacetato para formar outra molécula, o citrato, para poder dar início em toda essa reação. E o oxaloacetato, ele não consegue ser formado por gorduras, ele só é formado por glicose ou por proteína. Então, quando você oxida gorduras, quando você desmancha essas gorduras, quando você vai converter essa gordura que está no seu corpo armazenada, acumular triglicéridos em energia, essa gordura vai dar origem no acetil-CoA, só que eu preciso ter o oxaloacetato, que vai ser produzido pela glicose. Então, pessoal, eu preciso ter glicose, eu preciso ter carboidrato na dieta para o emagrecimento, para que a glicose forme o oxaloacetato, para que possa juntar ali com o acetil-CoA que as gorduras estão formando e dar início nessa cadeia. Essa cadeia é responsável por formar energia, para a gente dar energia no treino, para a gente dar energia no nosso dia a dia. Então, se não tiver presente glicose, o que vai acontecer? Vai parar de formar oxaloacetato? Vai parar a energia? Não, vai pegar da sua proteína. Tá vendo ali, ó, biossíntese, oxidação e biossíntese de aminoácidos, a setinha ali pro oxaloacetato. Você vai perder massa magra. Se você ingere pouco carboidrato para ir fazer a sua dieta, você vai perder massa magra. A massa magra vai dar origem no oxaloacetato, a sua gordura, olha lá, tá vendo ali, ó, oxidação de ácidos graxos na imagem. Ela vai dar início no acetil-CoA para as duas moléculas ali. O acetil-CoA, como eu falei, ela vai doar uma molécula. Moléculas são vários elos de uma corrente. Vamos supor que o acetil-CoA seja uma corrente, e o oxaloacetato também seja uma corrente. O acetil-CoA vai doar um elo daquela corrente para o oxaloacetato para formar ali aquele letrinho ali para cima, o citrato. Na frente do citrato, pessoal, tá vendo ali, ó, biossíntese de ácidos graxos e biossíntese de colesterol. Pois é. Então, para o carboidrato, para o fígado conseguir converter esse carboidrato em gordura, ele precisa dar início em toda essa etapa, no acetil-CoA, formando a molécula também o carboidrato de oxaloacetato, para formar o citrato, e ali o citrato é que é o intermediário para a lipogênese, é o citrato que converte aquela glicose em gordura. Então, a frutose, para ser convertida em gordura, vai ali, passa ali, é um pouco mais difícil, né? Passa ali para a glicose, né? O carboidrato em excesso, tem que ser muito em excesso, pessoal. Tem que ser tanto em excesso, vou frisar bem para vocês, que se a conversão de carboidrato em gordura fosse muito rápido, não ia existir ninguém diabético, né? Porque se tem diabético, que a glicemia ela está aumentada, um aumento de glicose na corrente sanguínea de forma consistente, é porque a oxidação, a conversão de carboidrato em gordura não é tão eficiente assim. Então, pessoal, não estou falando para você que está nos assistindo que não é nutricionista, que está liberado carboidrato, vamos consumir quanto quiser. Não é isso. Tudo é consumir com moderação. Não é moderação, é consumir o que o seu organismo precisa. E quem vai te orientar, quem vai te auxiliar é o Nutri, que está nos assistindo hoje, ou outros nutricionistas.
totalmente competentes, são responsáveis, são especialistas em alimentos, eles vão conseguir mudar toda essa genética, tudo isso que ocorre na bioquímica do seu organismo para favorecer o seu objetivo. Então, pessoal, voltando aqui um pouco para a prática esportiva, pós-treino. O que é pós-treino, para você que está nos assistindo? Então, todo mundo sabe, né? Eu já ouviu falar na aula de proteína e agora de carboidrato, em que a gente come para armazenar energia, né? A gente come os alimentos carboidratos, seja a proteína, o carboidrato, ele está mais envolvido no processo de produção de energia, que nós vimos em que ele armazena a glicose na forma de glicogênio. E para que isso vai servir? Armazenar glicose para quê? Para quando você for fazer um exercício, no meio do exercício, você vai usar essa glicose que você armazenou como fonte de energia. E depois do exercício, que você esgotou ou usou boa parte da reserva de glicose, aquela refeição que você faz depois do exercício é o que vai promover a ressíntese desse glicogênio, é que vai promover um novo armazenamento, um novo acúmulo de glicose nos músculos e no fígado também. Os músculos são as únicas células que convertem energia no próprio músculo. Eles não usam essa glicose que é armazenada no músculo para controlar a glicemia. Só quem faz esse trabalho é o fígado. O fígado, ele é responsável por armazenar a glicose e ele produz a glicose para jogar no sangue quando a glicemia baixa, para controlar os níveis de glicose na corrente sanguínea. E quem avisa quem avisa o fígado que a glicose está baixa ou alta é o pâncreas. Como nós vimos, hormônios glucagon e insulina. Então, o que vocês têm que entender? Baixou a glicose, pâncreas, glucagon, avisa o fígado. Fígado, libera a glicose aí. Aumentou a glicose no sangue, o pâncreas produz insulina, para que as células adipostas ou as células musculares ou o fígado conseguem armazenar essa glicose. Então, quando você faz um exercício nutri, você que está me assistindo, depois do exercício, é fisiológico, isso ocorre. Nós temos uma expressão gênica da glicogênio sintase. É aquela enzima que vai agrupar as moléculas de glicose ali na cadeia principal, formando a cadeia principal de glicogênio. E ali vai ter outras enzimas envolvidas no processo em que vão transportar essa glicose para a cadeia intermediária, como nós vimos no início da figura, pessoal. Lembra lá o glicogênio? Aquela molécula, aquela linha reta, cheia de letras, aquela linha meia para cima. É isso, principal e intermediário. Outra coisa eu gostaria de ressaltar é que o estoque de glicogênio, o estoque de glicose, ele nunca chega no limite, ele nunca é zerado, nunca. Sempre fica uma cadeia remanescente de glicogênio, para que quando chegue as glicoses novamente, elas possam ser agrupadas naquela cadeia e o indivíduo tenha uma maior acúmulo, uma reserva, um acúmulo de reserva de glicose, que seria o glicogênio. Então, Nutri, de 2 a 4 horas após o exercício, o carboidrato em que esse seu paciente for ingerir, ele tem um objetivo, fazer a ressíntese de glicogênio muscular ou a ressíntese de glicogênio hepática, porque nós vamos ter essa expressão gênica. A expressão gênica, pessoal, nada mais é que o aumento da produção dessa enzima. Essa enzima está numa produção aumentada. E nessa hora, dependendo do seu paciente, não importa muito qual é a qualidade do carboidrato que você vai dar para ele, porque nós vimos que todos os carboidratos vão ser convertidos em glicose. Então, se você parar para pensar num atleta de grande porte, você pega um jogador de futebol que queima aí entre 2 a 3 mil calorias aí quase numa partida, se você vai dar leite condensado, se você vai dar leite com Nescau, não importa muito a fonte do carboidrato. Claro que a carga glicêmica dessa refeição vai ser mais alta, mas ela vai ser totalmente convertida em glicose para ser absorvida, então você vai ter uma recuperação, uma ressíntese desse glicogênio de uma forma mais rápida. E para que fazer a ressíntese do glicogênio? O pós-treino é o seu pré-treino do outro dia. É com ele em que o seu paciente vai conseguir se exercitar no outro dia. Então, você que está nos assistindo e que faz um exercício mais leve, que é sedentário, claro que talvez o nutricionista não recomende nesse caso o leite condensado, você vai ter um gasto de energia muito mais baixo. Então, eu aconselho em que você procure um nutricionista que seja, então, perto da sua casa, alguém que você confia, alguém que te acompanha já, e que ele possa te orientar da melhor forma possível, porque acredite, pessoal, não existe uma dieta padrão. Cada dieta ela é trabalhada e ela é feita de uma forma específica para cada pessoa, de acordo com as necessidades que o organismo dela precisa ou de acordo com as necessidades
da rotina dela do dia a dia. Então, nenhum nutricionista imprime uma dieta lá no computador e sai distribuindo para todo mundo, tá, pessoal? Acredita nisso. Essas são as referências em que eu me baseei para poder formar essa aula para vocês. As fotos, pessoal, eu peguei tudo do Google mesmo, tá? Se vocês entrarem lá no Google, vocês vão ver todas as imagens lá. E eu gostaria de ressaltar para vocês que não puderam assistir essa aula hoje. Essa aula está sendo ministrada ao vivo pelo canal da Escola do Nutri. A Escola do Nutri está se implementando agora, tem muitos professores excelentes ministrando outros conteúdos, tem uns que vão abordar mais a fundo aí a nutrição esportiva, o gasto energético aí em determinadas modalidades de exercício, a requisição de determinadas fibras musculares. Eu vi que tem professores excelentes abordando sobre esse tema para que vocês possam assistir. Tem a prática clínica, demais orientações com fitoterápicos para quem gosta, né? Então, tem muita coisa legal. E esse canal é da Escola do Nutri, essa comunidade, tem vários nutricionistas, conta aí com 7 dias gratuitos. Você que se inscreve e quer conhecer, você tem 7 dias para que você possa aí conhecer, ver as aulas que tem lá salvas, possa conhecer o conteúdo. E nas semanas subsequentes aí, os proprietários da comunidade têm agendado aí com muitos professores de excelente carreira acadêmica para poder dar várias informações legais para vocês. Então não percam, pessoal, conheça a Escola do Nutri, www.escoladonutri.com.br. E aqui tem aqui os meus dados também, Instagram, nutricionista Thiago Nunes. Me sigam nas redes sociais, a gente possa interagir sobre as disciplinas aí, fisiologia, bioquímica, são as áreas em que eu mais domino. Tem meu WhatsApp também, se quiserem me convidar para uma aula, para uma palestra, ou para qualquer outro tipo de informação. Está assistindo a aula hoje, surgiu uma dúvida, corre lá no Instagram, lá da Escola do Nutri também, ou no meu, eles me selecionam, a gente responde. Não deu para perguntar agora, pergunta posteriormente, não tem problema nenhum. O que a gente quer é acumular e adquirir maiores participantes da Escola do Nutri, maiores nutricionistas. Médicos são bem-vindos, doutor. Se estiver assistindo a aula aí, quiser conhecer a nossa escola, seja muito bem-vindo, vai ser um prazer recebê-lo. Tem vários outros materiais lá importantes, muito legal, que possa adequar aí a sua função, a sua carreira acadêmica, possa melhorar a sua compreensão. Estamos juntos para aprender também com o senhor também, caso o senhor tenha alguma coisa para compartilhar conosco. Tem vários personal trainer, professores, outros que devem estar inscritos de forma acadêmica. A gente está ali para integrar informações uma com as outras, né? A gente tem um maior aporte aí de nutrientes, como que a bioquímica ocorre no exercício, e esses caras são especialistas em treino, que tipo de exercício que pode fazer, como que vai ser feito, qual que é a mecânica, a fisiologia. Os caras são feras, pessoal. Então, nós estamos todos interligados aí, contamos aí com a presença de todos estão convidados aí a conhecer a nossa escola. Então, encerrando por hoje, pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos que estiveram presentes, e a gente marca uma próxima aí. Boa, Thiago. Obrigado pela apresentação. Eu vou te agora passar uma dúvida que a Sandra nos deixou. Colocou assim: jejum intermitente sobrecarrega o fígado? Qual a sua opinião? O jejum sobrecarrega o fígado? Bom, não sobrecarrega, né? Mas assim, precisa ver que tipo de jejum é esse, Sandra. Tem jejuns que é feito de 12, 14, 16 horas, 24, 48 horas, né? E o mais importante, precisa ver qual é o objetivo do jejum. Se é emagrecimento, se vai estar relacionado com uma conduta clínica. Muitas vezes o jejum está muito relacionado com o metabolismo da glicose, você consegue baixar a insulina, consegue melhorar os níveis de glicose. Na verdade, o jejum é consagrado pela melhora da saúde metabólica, pela melhora da renovação das células, pelo esse controle no metabolismo da glicose. Então, nutricionistas usam muito essas estratégias de jejum aliado a outras estratégias para melhorar esse metabolismo. Pode ser usado para emagrecimento? Pode. Vai sobrecarregar o fígado? Tem que ser um jejum controlado, porque o aumento da oxidação de gorduras vai possibilitar o aumento de corpos cetônicos. Então, normalmente, o profissional capacitado, quando te indica o jejum, ele vai controlar essa quantidade de corpos cetônicos na corrente sanguínea, porque esses corpos cetônicos,
é apenas uma molécula. Pense que esse copo cetônico é o elo da corrente, né? Ele vai ser convertido em energia, só que ele em excesso pode ser produzido cetonas. Cetonas são tóxicas para o nosso organismo. Então a questão aqui não é sobrecarregar o fígado, né? Precisa ver o tempo que você vai fazer isso, qual é o objetivo. Eu vejo que tem muitos profissionais que indicam 1, 2 vezes por semana, estratégias cautelosas em que pode ser feito, respeitando aí o período de alimentação. Não sobrecarrega totalmente o fígado, mas ela vai sobrecarregar outros sistemas, outros órgãos do seu organismo pode ser comprometido com um jejum não feito da forma correta. Então, pode ser feito jejum? Pode, sempre com o auxílio de um profissional para elucidar bem qual é o seu objetivo e traçar metas para você. Para que você não fique com anêmica ou com nenhuma desnutrição aí de outro mineral ou vitamina, tá bom? Boa. O jejum, na minha opinião, independente do estilo de intervenção, há muita associação com a adequada prescrição e com a adesão. E aí ele pode ser tão bom quanto um fracionamento mais distribuído, mas ambos inadequados vão trazer comprometimento É, pela às, indicação, que é a às vezes base. Às vezes, né, Rô, tem aquela pessoa que já não se sente bem comendo o café da manhã, aquela pessoa que, eu não consigo comer de manhã. Então a gente aproveita nessa pessoa em que já é a rotina dela, ela já não se alimenta bem, pula essa refeição e coloca uma carga maior de nutrientes aí no almoço. Então, é como o Rodrigo falou, vai muito da rotina da pessoa, do organismo dela. Tem gente que não consegue ficar sem comer, ou melhor, quando você pega uma pessoa em que ela tem uma tolerância muito grande da glicose, você faz o exame de insulina nela, ela tem de 2 a 3 lá, essa pessoa ela absorve muito a glicose. Então, se você fizer um jejum intermitente nela, ela vai ter um risco de ter uma hipoglicemia muito grande. Então, como o Rodrigo falou, você saber indicar de forma correta para quem vai colocar o jejum é importante. Então, Sandra, se você está nos ouvindo aqui agora, procura um profissional para te ajudar direitinho. Boa. Essa era a única pergunta, é um bom sinal. E vamos reforçar quem tiver dúvida, assistindo essa aula que estará gravada, deixe na própria aula, que aí o Thiago faz toda a abordagem explicativa e acompanha o Thiago nas redes sociais também, para que vocês possam interagir, acompanhar os conteúdos que ele vem compartilhando. Chegou mais uma mensagem. Entendi, muito obrigado pela informação, vou procurar sim. Boa. Então é isso aí, Sandra. Se você tiver mais dúvidas, entre em contato com o Thiago e traga mais esclarecimento para esse cenário, mas não tem muito segredo. O importante é E você conseguir fazer. é um assunto bem complexo, né, Rô? Jejum intermitente poderia ser quase uma disciplina, né, para a gente abordar, para falar em curto espaço de tempo. Eu vejo com uma certa simplicidade. Eu vejo que, independente do paciente, é o que mais se encaixa para o cenário que ele está nesse momento. E aí existem N possibilidades, o importante é estar organizado. Tudo que é organizado e é seguido dá um bom resultado, né? Sim, Um com ponto. certeza. Mas agradecer mais uma vez, parabéns pelo conteúdo. Vamos estruturar a próxima sequência, né, do Descomplicando a Bioquímica. E o pessoal aqui agradecendo também, parabéns. Então, e boa noite para todos que ficaram até o final. A aula ela começou com um número e sustentou até o final. E isso é, mais uma vez, um ótimo sinal. Obrigado, professor É, Tiago. eu que agradeço aí, Rô, a oportunidade. Vamos marcar a próxima aula. E Valeu. boa noite para todo mundo. Bom final de Boa noite. semana. Bom momento. Valeu.